Graça e paz em nome de Jesus. Amém? Abram suas Bíblias ao livro de 1 Pedro, capítulo 1. Nós estamos estudando o livro de 1 Pedro e hoje nós encerraremos o capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 22. Se você achou, diga amém. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22, diz o seguinte: Assim, já que tendes a vossa vida purificada pela obediência à verdade, que leva ao amor fraternal não fingido, amai uns aos outros de todo o coração. Fostes regenerados, não de semente perecível, mas imperecível, pela palavra de Deus que vive e permanece. Porque toda pessoa ou toda carne é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. Seca-se a relva e cai a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa palavra é a palavra que vos foi evangelizada. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças pela tua benignidade, pela tua graça que sempre é derramada sobre as nossas vidas, mesmo sendo pecadores, mesmo sendo imerecedores da tua misericórdia, do teu amor, da tua bondade, o Senhor sempre se faz fiel conosco. O Senhor sempre nos abençoa e nos fortalece em meio às tribulações. O Senhor sempre nos encoraja, o Senhor sempre nos consola em meio às dores. Por isso nós queremos sempre te honrar. Nós queremos sempre glorificar o teu nome, porque o Senhor é digno, porque o Senhor tem feito muito por nós, mesmo que muitas vezes tenhamos sido falhos, tenhamos pecado contra o Senhor, ainda assim, Pai, o Senhor derrama da tua graça e nos perdoa dos nossos pecados. Nós rogamos essa noite que o Senhor abra o nosso coração, abra o nosso entendimento para a tua palavra, que possamos ouvi-la e que ela venha nos transformar, Senhor, que ela venha nos incomodar, tanto pela pregação como pela ação do Espírito mediante a pregação da tua palavra. Faz com que a tua palavra ela encontre em nosso coração solo fértil, e assim como uma semente ela brote, e cada um de nós possa dar frutos dignos daqueles que se arrependeram dos seus pecados e hoje vivem para o Senhor. Faz assim, mas faz através da tua palavra, porque é só através da tua palavra que isso é possível. Só através da tua palavra que corações duros, de pedra, que nem os nossos, podem se tornar solos férteis para a semente da tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, faz assim com os nossos corações, que recebamos em nosso coração a tua palavra, para a glória do Senhor. É que oramos e desde já agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Estamos estudando o livro de 1 Pedro, e como eu disse no início, nós iremos encerrar o capítulo 1 hoje. Nós já estamos vindo desde o versículo 1, e semana passada a gente viu dos versículos 13 ao 21, e hoje nós iremos encerrar dos versículos 22 ao 25. Desses versículos que a gente vem estudando desde o começo, o apóstolo Pedro, ele já vem falando
da graça de Deus, ou da esperança viva, que é mediante a ressurreição de Jesus, que está aí nos versículos 3 ao 5. Depois ele vem falar dos versículos 6 ao diante, ele vem falar de que mesmo em meio às tribulações, nós devemos guardar firme a nossa fé, que nós não devemos de maneira nenhuma desistir da nossa fé, apostatar da nossa fé, mesmo mediante as perseguições, tribulações, sofrimentos que nós durante a nossa vida a gente vai enfrentar. E eu até falei para vocês aqui que o sofrimento ele é o quê? Necessário. E o sofrimento é necessário porque mediante o sofrimento nós amadurecemos. Mediante o sofrimento nós crescemos. Então por esse motivo, o sofrimento para a vida nossa, para a nossa vida como cristão, ele é necessário. E Pedro está escrevendo isso aqui para aqueles irmãos, porque aqueles irmãos provavelmente passariam por perseguições, eles passariam por provações e sofrimentos que talvez nenhum de nós jamais passou. Afinal de contas, nenhum de nós aqui ainda teve a sua vida em risco, correu risco de vida por causa do Evangelho, pelo menos eu penso que não. Afinal de contas, nós não vivemos num ambiente onde pregar o Evangelho é proibido, pelo menos ainda não. Então ainda não passamos por situações assim, e eles estavam ou iriam viver esse tipo de situação, onde a vida deles estaria correndo risco por causa do Evangelho, simplesmente porque eles eram seguidores de Jesus. E aqui dos versículos 6 até mais ou menos o versículo 12, Pedro vai falar justamente sobre isso. Ele vai dizer: não desistam da fé, não desistam da fé que vocês têm em Cristo Jesus, independente daquilo que vocês vão enfrentar. Dos versículos 13 até o 21, ele vai falar a respeito da santidade, de que todo servo de Jesus, todo seguidor de Jesus, ele precisa ser santo. E ele deve ser santo, versículo 16, olha aí. Porque Deus é santo. Sejam santos, porque eu sou santo. E para isso, ele vai falar algumas coisas, no versículo 13, no versículo 14 e no versículo 15. No versículo 13 ele diz que nós precisamos ter autocontrole, daí vem a nossa santidade. No versículo 14 ele vai dizer que nós temos que ser obedientes e não nos moldar aos desejos que nós tínhamos antes. Mas nós devemos ser santos, como diz no versículo 15. E ainda continuando nesse tema da santidade, ainda aqui, ele vai continuar sobre esse mesmo tema a partir do versículo 22. Ele vinha falando sobre santidade desde o versículo 13, e continua e conclui do versículo 22 ao 25. Amém? Então hoje nós iremos meditar nesses versículos, tendo essa temática da santidade em nossas mentes. Então vamos ler o versículo 22 novamente. Acompanhe, por gentileza. Assim, já que tendes a vossa vida, o quê? Purificada. E ele vai dizer que a nossa vida é purificada pela obediência. Então preste atenção aqui. A nossa vida purificada pela obediência. Preste atenção aqui. Porque se a gente lê rapidamente, sem prestar atenção, podemos pensar que o que nos purifica dos nossos pecados é o quê? É a obediência, ou as obras obedientes que a gente faz. Mas não é isso que ele está falando aqui.
Ele não está dizendo que nós somos purificados dos nossos pecados. Ele não está falando de salvação. Ele não está falando de regeneração. Ele está falando de santificação. Porque se ele estivesse falando de regeneração, de salvação, ele iria estar se contradizendo, porque ele diz, no versículo 18, olha só, que nós fomos comprados pelo quê? Pelo precioso sangue de Jesus. Então, aquele que nos regenera, aquilo que nos salva, não é aquilo que nós fazemos, o que nos salva e nos regenera é o sangue de Cristo. É isso que nos regenera. Então, o que ele está querendo dizer, quando ele fala no versículo 22, que a nossa obediência purifica a nossa vida? Ele está falando de santificação. Ele está dizendo o seguinte, preste atenção: a regeneração, ela acontece uma vez na vida da gente, que é quando a gente se converte. Nós somos regenerados, passamos da morte para a vida. Cristo nos salva, isso é a regeneração. Agora, o processo de santificação é todo dia. Todo dia nós buscamos a santificação, e quanto mais nós obedecemos, mais em santidade a gente fica. Então é por isso que ele está dizendo que a nossa vida purificada vem da nossa obediência. Quanto mais a gente obedece, mais santo, mais parecido com Deus a gente se torna. Então ele está dizendo assim, já que tens a vida purificada pela obediência, já que tens a vida santificada pela obediência. E obediência ao quê? A verdade. Obediência à verdade, que é o que o versículo está dizendo aí. E quando ele começa o versículo dizendo assim, ó, assim o quê? Assim aquilo que eu já falei para vocês até agora. Tudo aquilo que eu falei até agora. Se vocês obedecerem, assim vocês têm a vossa vida purificada pela obediência. Assim, se vocês tiverem autocontrole, como diz lá no versículo 13, assim, se vocês forem obedientes e não se moldar ao mundo, assim vocês terão a vida purificada pela obediência. É disso que ele está falando. E somente assim, se vocês obedecerem à verdade, é que vocês serão santos, como ele é santo. Então não dá para a gente viver uma vida cristã sem obediência. Nós falamos dias e mais dias após dias sobre santidade, e parece que quanto mais a gente fala sobre santidade, menos santo a gente é. Parece que é uma coisa ao contrário. Vocês já viram a história do diabo que pediu a Deus para formar uma igreja? Ele foi lá no céu e disse: Senhor, eu queria formar uma igreja lá embaixo. Uma igreja? Tudo bem, pode ir. Aí ele foi, com pouco tempo depois ele voltou se queixando. Aí Deus: o que foi? Não dá certo não, esse negócio de igreja não dá certo. Eu formei a minha igreja, disse que eles podiam se prostituir, se drogar, matar, fazer tudo que eles quisessem. E como é que eles estão? Eles estão lendo a Bíblia, eles estão orando, eles estão jejuando. Tudo o contrário. Então, às vezes parece que isso é assim. A gente prega e faz o contrário. É engraçado, mas parece que é a verdade, né? Então, obediência à verdade. Eu fico imaginando, porque a gente fala sobre santidade e às vezes alguém diz assim: mas ser santo é difícil. De verdade, claro, eu não estou discordando disso. Ser santo é difícil.
Mas às vezes parece que a gente nem tenta ser santo. Às vezes parece que a gente nem tenta obedecer os princípios cristãos. E às vezes parece que nós estamos tão encharcados desse mundo e a gente não consegue colocar aquilo que a gente escuta em prática. E vocês sabem por quê? Porque na maioria das vezes nós só ouvimos sobre Deus ou só deixamos para aprender de Deus aqui. Uma vez eu disse para um aluno meu, eu disse para eles o seguinte: olha, nosso maior contato é com pessoas de fora. A maioria trabalha fora, então você tem uma boa parte do seu contato diário com pessoas não cristãs. Às vezes, muitos de nós passam a semana inteira trabalhando e só conseguem vir para o culto no domingo. E aí passam a semana inteira com esse tipo de contato, com pessoas de fora, com pessoas mundanas, ouvindo coisas mundanas, e aí não tem contato nenhum com as Escrituras. Imaginem, como é que vai ser a nossa vida? Como é que vai ser o nosso proceder? Iremos agir de acordo com as Escrituras, que a gente quase não escuta, quase não lê? E nós vamos agir de acordo com aquilo que a gente está em contato todos os dias? O que vocês acham? É óbvio que nós vamos agir de acordo com aquilo que nós estamos em contato todos os dias. Talvez seja por isso que a santidade é tão difícil de viver. Porque a gente tem pouco contato com a verdade. Então como é que nós vamos obedecer a verdade se nós nem sabemos que verdade é essa que eu tenho que obedecer? E para isso eu preciso conhecer essa verdade. E para isso eu preciso me submeter a essa verdade. Porque não é só dizer o seguinte: olha, é verdade, isso aí é legal. É verdade, né? É verdade, é legal. Mas e aí, tu vai colocar em prática? Não, porque essa aí é a tua verdade. A minha verdade é outra. Então como é que nós queremos ou esperamos ser santos, se nós não nos submetermos a essa verdade? Se nós não fizermos o que está dizendo no versículo 13, ter autocontrole, o que está dizendo no versículo 14, ser obediente como filhos, e não nos moldar aos desejos que tínhamos no tempo passado. Como é que a gente vai ser santo se a gente ainda está vivendo uma vida com aqueles desejos do passado ainda aflorando em nosso coração? É complicado ser santo assim. E Pedro está dizendo isso assim, já que tendes a vida purificada pela obediência à verdade. Você quer ser santo? Você quer ser santo? Obedeça à verdade. É simples. É simples. E que verdade? Os ensinamentos, olha, tudo aquilo que eu já falei e repeti 3 vezes, do versículo 13 e 14. Não querer se moldar àquilo que eu era, mas querer viver uma vida nova em Cristo Jesus. A gente está vivendo um momento no Evangelho, geralmente, no geral, no sentido geral, que as pessoas elas se convertem, elas vêm para Jesus, mas elas querem continuar vivendo a vida que elas tinham. Elas acham que por colocar uma faixa na cabeça dizendo 100% Jesus, eu estou convertido. Não, a conversão ela é demonstrada mediante o fruto, e o fruto que é demonstrado é a minha vida, é a sua vida. É a santidade refletida na sua vida, mediante a obediência aos mandamentos do Senhor Jesus. Se nós somos cristãos de fato e de verdade, nós precisamos viver vidas santas. E essa vida santa que a gente precisa viver é uma vida
obediente. Então, se a Bíblia diz: não matarás, você vai matar? Sim ou não? Se a Bíblia diz: não adulterarás, você vai adulterar? Sim ou não? Mas a Bíblia diz: não mintais. Por que a gente mente? A gente mente. E a Bíblia diz mais uma coisa: se você quebrar um mandamento, você quebrou todos. Então, quando você mente, você adultera, você mata, você faz tudo. Entende o que é que ele está querendo dizer aqui? A vida de vocês será purificada se vocês forem obedientes à verdade. Obedeçam essa verdade que é a palavra de Deus, e vocês terão vidas santas, como é para ser a vida de um verdadeiro cristão. E aí ele diz que essa vida santa, ela vai nos levar, olha só, versículo 22. Assim, já que tendes a vossa vida purificada pela obediência à verdade, que leva ao amor fraternal não fingido. Ao amor fraternal não fingido. O que é o amor fraternal não fingido? É aquele que ama de fato e de verdade. Aquele que ama verdadeiramente. E o amor implica várias coisas. O amor implica sacrifício, o amor implica perdão, o amor implica doação, o amor implica serviço. Então tudo isso é um amor fraternal sem fingimento. Porque não adianta eu dizer que amo e não servir. Não adianta eu dizer que amo sem perdoar. Não adianta eu dizer que amo sem me sacrificar. Porque isso não é um amor verdadeiro. Isso é um amor fingido. E a obediência à verdade me leva a um amor não fingido. Porque se eu finjo o amor, se o meu amor não é verdadeiro, então, meu amigo, eu não sou santo. Porque está tudo intrinsecamente ligado. Está tudo ligado. Se você não ama, você não é santo. Se o seu amor é um amor meia boca, daqueles que dizem assim: olha, eu amo, até que já deixou de amar. Se você diz que o seu amor é dependente de alguma coisa, então você não ama de verdade. Porque o amor, ele é incondicional. Ele não pode de maneira nenhuma depender de uma ou outra coisa. Você ama porque ama. Quer ver uma coisa? Quem é pai aqui, levanta a mão. Pai e mãe. Por qual motivo? Quer dizer, deixa eu primeiro fazer uma pergunta, né? Você ama seu filho? Amém, né? Glória a Deus. Por qual motivo você ama seu filho? Tem um motivo? Não, eu amo ele porque ele é inteligente. É por isso? Você ama seu filho porque é bonito? A mãe acha sempre o filho bonito, né? Por mais que ele não seja. Mas é por isso que você ama seu filho? Então por que é? Porque você ama. Não tem razão para amar. E aí, se ele fizer alguma coisa errada, você vai perdoar? Sim ou não? Você vai servir a ele? Você se sacrifica por ele? Isso é amor não fingido. E é esse tipo de amor que nós temos que ter uns com os outros, não só com os nossos filhos. Com o irmão, com a irmã, ainda que ele nos magoe, porque ele vai nos magoar e nos ferir. Se tem uma coisa certa, irmãos, é que o nosso irmão vai nos magoar e nos ferir. Isso é certeza. Por quê? Porque eu sou uma pessoa
como é que chama aquela pessoa negativa? Não, porque é verdade. Ele é pecador e você também. E você algum dia talvez magoe ele. Isso faz parte da vida cristã. Ou você é filho único? Alguém aqui é filho único? Não, né? Você brigou com seu irmão quando você era criança, com a sua irmã? Deixaram de ser irmão por causa disso? Isso é família. Isso vai acontecer. A convivência é assim. Mas só que a santidade, que a obediência à verdade nos leva a um amor sem fingimento. Que quando a gente diz eu amo, a pessoa vai entender que nós amamos, que nós estamos dispostos a morrer por ela, que nós estamos dispostos a servi-la e que nós estamos dispostos a perdoá-la independente da ofensa. Isso é amor não fingido, irmãos. E a obediência à verdade nos leva a esse tipo de amor. Amém? Amém. E ele não para por aí. Olha o que ele diz. Que leva ao amor fraternal não fingido. Amai uns aos outros. Como? Só com a metade do coração. É assim que está escrito? Com 1/3 do coração. 1/5 do coração. Como é que está escrito? Todo o coração. Amai uns aos outros com todo o vosso coração. O amor é de todo o coração. Não pode, irmãos, de maneira nenhuma, nosso amor não pode ser condicionado a alguma coisa. O nosso amor é incondicional. Como diz lá em 1 João 4,18, que nós devemos amar não apenas com a nossa boca, mas de fato e de verdade. Amém? Versículo 23. E aí ainda falando de santificação, ele vai dizer por que nós devemos agir assim. Por que nós devemos obedecer à verdade? Por que a nossa vida ela tem que ser purificada pela obediência? Por que essa obediência nos leva a um amor fraternal não fingido de todo o coração? Por quê? Por que nós agimos assim? Porque, versículo 23, nós fomos regenerados não de semente perecível. No versículo 18, ele disse que nós somos comprados pelo sangue de Jesus. Então aquilo que nos regenerou não era uma semente que perece, mas era uma semente imperecível. Nós não fomos criados mais, não fomos criados novamente, e pela semelhança de Adão, nós agora fomos criados à imagem e semelhança de Jesus. É por isso que a nossa obediência, ela deve existir. É por isso que nós temos que ser santo. Porque nós não fomos feitos nova criatura, moldados ao velho Adão. Nós fomos feitos nova criatura, moldado a Jesus, aquele que é a semente que não perece. Por isso eu tenho que ser santo. Por isso você tem que ser santo. Não fomos comprados mediante ouro, prata ou qualquer outra coisa que perece. O que nos comprou, o que nos lavou, o que nos remiu foi o sangue de Jesus. O precioso sangue de Jesus. E esse sangue é eterno, ele não passa, ele não morre. E nós somos moldados à imagem desse Cristo. Por isso nós temos que ser santos, irmãos. Por isso nós temos que viver uma vida em obediência à verdade, porque nós somos lavados e remidos nesse sangue. Não é uma semente qualquer, não é uma semente que passa, mas é uma semente eterna. A ideia de Pedro aqui, de semente, a ideia de que você planta uma semente, mas essa semente que vai virar uma árvore lá na frente, ela precisa ser cuidada.
Quando uma planta, ela se torna uma árvore, você ainda precisa regar ela? Sim ou não? Não. Ela encontra a água sozinha, com as raízes dela. Mas enquanto ela ainda é uma muda, você tem que cuidar dessa planta. Você tem que regar, você tem que botar estrume lá no pezinho dela. Então, assim é a nossa vida cristã. A semente precisa se tornar uma árvore forte. E nós temos que obedecer, porque a obediência é o cuidado dessa semente. Até a gente se tornar maduros. Até a gente morrer. Ou até Jesus vir. Então a ideia é de uma semente que é plantada e depois é regada e é cuidada e ela vira uma árvore. Essa semente, irmãos, ela foi plantada no meu e no seu coração. E nós, pela obediência, precisamos regá-la. Porque, como eu falei no começo, nós estamos rodeados de coisas aqui que vai nos levar a viver uma vida não santa. Você está, às vezes você nem quer participar, mas você participa. Às vezes você nem quer ouvir determinadas coisas, mas você ouve. Às vezes você nem quer ouvir funk, mas você escuta. Às vezes você não quer ouvir um forró, mas você acaba escutando. Então nós somos encharcados dessas coisas. E se nós não cuidarmos dessa semente que foi plantada em nosso coração, nós jamais viveremos vidas santas. Vocês entendem isso, irmãos? Nós somos feitos pela semente de Cristo. E é justamente por causa disso que nós temos que viver vidas santas. Versículo 24. Porque toda carne, toda pessoa é como a relva, e toda a sua glória é como a flor da relva. Olha o que ele está fazendo aqui, olha a comparação que ele está fazendo. Você já viu uma relva do campo? Já viu uma relva do campo? Uma flor dessa relva do campo? É aquela, a relva, ou a flor da relva, é aquelas florzinhas branquinhas que dá naqueles matos, e que no meio dela é amarelinha. Ela é branquinha e amarelinha no meio, e ela dá em meio à relva, em meio ao mato. Então o que ele está dizendo aqui, que toda pessoa, que toda carne é como a relva, e essa glória é como a flor da relva. Olha o que ele está comparando aqui. Ele está dizendo o seguinte: a pessoa, ela tem uma glória, talvez essa glória que ele esteja falando seja a beleza exterior. E assim como a glória da relva é a flor, a glória da carne é a sua aparência física. Mas essa relva, ela seca e a flor cai. Assim como o nosso corpo vai secar, e essa glória, essa beleza vai cair. Então o que ele está dizendo aqui é que, lembra do versículo 14, quando ele disse assim, ó: como filhos obedientes, não vos moldeis aos desejos. O que ele está dizendo aqui é que nós temos que buscar a santidade e não os desejos, porque essa carne aqui, ela vai passar, ela vai secar, e a glória dessa carne vai cair. Então é mais importante nós buscarmos a santidade, porque isso aqui vai passar. Isso aqui passa, como a relva passa. Assim como a relva seca, a carne vai secar. Assim como a flor, que é a glória, a nossa beleza física passará. Por isso que é importante a santidade, porque a carne vai morrer, a carne vai passar, mas a santidade vai ser para sempre. Sabe por quê? Porque a semente eterna está aqui. Então tenho que cuidar dessa semente eterna, porque isso aqui passa.
Não é isso que João disse lá em João 2,17? O mundo passa, assim como a sua concupiscência, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. E sabe por que eles permanecem para sempre? Por causa da semente eterna que está nele. Isso aqui passa como a relva passa, o corpo passa, a carne passa, a glória desse corpo passa, assim como a flor, que é a glória da relva, passa. Versículo 25. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa é a palavra que vos foi evangelizada. Amém? Essa é a palavra que foi semeada no nosso coração. Essa é a palavra que Jesus plantou em nosso coração. E é essa palavra que nós temos que cuidar como uma semente. E nós fazemos isso mediante a obediência à verdade, a obediência a essa palavra que nos foi anunciada. E não fazendo o contrário daquilo que a gente escuta. Então, se nós aprendemos sobre santidade, o que nós temos que fazer? Ser santo. Como é que eu sou santo? Obedecendo, se submetendo a essa palavra, colocando em prática esses ensinamentos. E como é que a gente faz isso? No dia a dia. Quando alguém nos trata mal, e aí a pessoa que nos tratou mal, a gente faz o quê? Taca a mão na cara dela, né? Não. A gente trata ela com amor, com amabilidade. E aí nós vamos demonstrar a nossa santidade, porque a gente viu que o amor faz parte da santidade. A santidade nos leva ao amor não fingido. Então, quando nós tratamos bem aqueles que nos tratam mal, nós estamos demonstrando a nossa santidade. E nós estamos sendo santo porque Ele é santo. E se você parar para pensar, é assim que Deus age com a gente. Você acha que Deus retribui para nós tudo o que a gente faz? Se Ele fizesse isso, nós ainda estaríamos aqui? Então por que a gente quer agir como se a gente fosse Deus sem ser? E quando alguém nos trata mal, a gente quer tratar pior. Agora tu vai me pagar, miserável. E nós parece que não. Olha só, nós deveríamos aprender com Deus. Porque se Deus não retribui para nós da maneira como a gente merece, então a gente tem que fazer igual com os outros. Não devemos retribuir na mesma moeda. Eu falei sobre isso aqui, irmãos, na semana passada, se não me engano, ou foi no domingo. Que dá outra face, foi domingo. Que dá outra face é o quê? É não revidar. Quando Jesus disse, olha, se alguém bater na tua face, oferece a outra, o sentido ali é você não revidar a ofensa. Porque quando você não revida a ofensa, você está agindo tal qual Deus age com você. Ele não revida a ofensa que você faz, que eu faço. Ele não revida essa ofensa, porque se ele revidasse, já era para nós, acabou. Para você ter uma ideia, você já matou uma formiga? Foi difícil? Foi, né? Ela lutou muito, você quase não conseguia matar essa formiga, foi assim? Claro que não. Agora você imagina Deus com a gente. É muito pior do que uma formiga. Nós somos menos do que uma bactéria para Deus.
Na verdade, Ele não precisa nem nos amassar com o dedo, como a gente faz com a formiga. Basta Ele falar, a gente já era. Então, se Deus não age assim conosco, então, irmãos, está na hora de nós começarmos a aprender dessa santidade com Deus e agir como Ele age. O sentido de seja santo porque Ele é santo, é agir como Ele age. Se Ele age em santidade, então as nossas ações e atitudes precisam ser tais quais as atitudes dEle. Se Ele é santo, eu sou. Se Ele ama, eu amo. Se Ele não faz aquilo que as pessoas merecem, eu também não faço. E se Ele perdoa, eu perdoo. Isso é ser santo como Ele é santo. Obedecendo a verdade. E não aquilo que eu acho que é verdade. Porque nós achamos muita coisa, mas a verdade é uma. A verdade é a palavra de Deus, e é por ela que nós nos movemos e agimos. E se ela diz que nós temos que ser santo, agindo em obediência à verdade, então é justamente o que nós devemos fazer: ser santo, porque Ele é santo. Amém? Fiquemos de pé e vamos orar.